Olá, Nádia, Roberta, Renata, boa noite, Vânia. Vamos esperar a Silvana entrar para a gente dar início à nossa palestra. Eu só vou perguntar uma coisinha para vocês, se vocês estão me ouvindo bem, a conexão tá boa. Só mandem um okzinho aí para eu saber se tá tudo certo, por favor. Obrigada, Rê. Obrigada, gente. Vamos esperar a Silvana entrar para conectá-la para a gente iniciar a nossa palestra. Dona Mirna e o seu Darcy já estão conectadinhos com a gente também. Bem-vindos. Débora. Legal, gente. Boa noite para vocês. Seu Darcy conectou agora também. Vai estar com a gente esse mês, né, seu Darcy? Vamos esperar. Vamos lá. Opa. Oi, gente. Vamos esperar a Silvana conectar para a gente iniciar a nossa palestra. A Adriana entrou agora, o Alex, o Milton, o Paulo, a Juscelia também está sempre conectadinha com a gente. Bem-vindos! A Silvia, oi Silvia. Vamos esperar a Silvana aceitar para a gente iniciar. Só a gente já tá quase aqui, tá? Estou tentando conectar aqui com a Silvana para a gente poder iniciar. Então aguardem um pouquinho que faltam 2 minutinhos ainda, a gente sempre entra antes, justamente para conseguir começar no horário 8 horas, tá bom? Ó, vamos tentar conectar a Silvana aqui de novo. Vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho. Ah, acho que agora deu. Agora Vamos deu. ver. Vamos ver se você aparece aqui pra gente. Tá carregando essa imagem. Pra mim tá tudo preto. Eu não sei pro pessoal aí de casa, mas pra mim essa imagem aparece. Tá preta ainda, né? Ainda não apareceu. O áudio tá tudo certo, Silvana? Você consegue me ouvir? Escutando, tá? A gente escutando? Então, eu tô escutando. A sua câmera, ela tá conectada? Tá tudo certo? Tá ligada?
Tudo certo. Vamos esperar só um pouquinho, então, que a gente já começa. Tá entrando lá. Vídeo, filho. Ainda. Você consegue me ver, Silvana? Sim, consigo. Tá. Aqui para mim, você. Eu não sei. Pessoal, vocês que estão vendo, para vocês a imagem da Silvana tá aparecendo ou é só para mim que tá preta? Vocês podem informar nos comentários, por favor. Vamos ver. Senão a gente desconecta. É, É, ainda tá preto. Eu eu vou acho que tentar, isso. desconectar você e conectar novamente, Tá tá joia. bom? Vamos ver. Obrigada, gente. A gente vai tentar desconectar e conectar com ela novamente, tá? Vamos ver. Vou tentar fazer de novo a conexão. Tá carregando. Vamos ver se a gente consegue fazer. Por que será que dá isso, né? Será que tem a questão do módulo avião, Jéssica? Não, não, porque Tu pra tá mim aí? tá funcionando normal. Tá tudo certo. Eu não sei por que que não tá dando certo. Mas eu acho que você falando, acho que tá. Ah, apareceu. Opa, Opa, ficou tudo azul. Agora apareceu de novo. apareceu? Deu. Acho que Ah, consegui. deu. Deu tudo certo. Ei, Que ótimo. beleza. Bem-vinda. Joia, Boa obrigada. noite. Boa Deu tudo noite. certo. Obrigada, Luana. A Sempre gente já conseguiu, amada. Obrigada mesmo. Então já deu tudo certo. Boa noite para todo mundo novamente. Boa noite, Silvana. Bem-vinda. bem. Como você Obrigada. vai? Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo certo? Então, que ótimo. Aqui também tá tudo bem. Então, pessoal, eu queria só dar uns recadinhos e falar para a Silvana como vai ocorrer, para vocês também já se inteirarem um pouquinho. Eu queria falar para vocês das nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, nós temos o nosso blog, nós temos também o grupo do WhatsApp, em que está disponível no nosso perfil. Então, é só vocês clicarem naquele link e automaticamente vocês já estarão participando do nosso WhatsApp. Lá a gente coloca palestras, mensagens, áudios, para que o nosso dia, né, comece bem, seja bem, que a gente consiga evoluir. Então, as mensagens lá têm esse objetivo. Em relação à nossa palestra de hoje, eu vou desativar os comentários, tá? E nos 10 minutinhos finais, eu já combinei com a Silvana, né, Silvana? A gente vai liberar para fazer as perguntas. Então, as dúvidas que forem surgindo, vocês façam nos 10 minutinhos finais, que eu vou abrir os comentários para vocês, enfim, colocarem as dúvidas de vocês em relação à palestra. Então, eu acho que eram esses os recados. É, Vamos então serenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, levar os nossos pensamentos a Jesus, ao alto, agradecer imensamente a oportunidade de estarmos conectados aqui hoje com essa palestra, que a gente esteja disposto a abrir o nosso coração para receber tudo o que há de bom que vai ser falado hoje. Então, eu vou, para que a gente consiga ficar nesse pensamento positivo, eu vou ler uma mensagem para que a gente se acalme. E depois da minha mensagem, a Silvana pode iniciar a palestra dela, tá bom? Então, eu vou ler a mensagem aqui para vocês. A mensagem, ela é do livro Mãos Unidas, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, é o item 36. O nome é Entendimento com Jesus. Então, eu vou ler para vocês. Todos podemos realmente dialogar com Jesus, através de seus ensinamentos,
a fim de que se nos descortinem os caminhos da paz e da iluminação espiritual, desde que nos adaptemos ao Senhor, sem exigir que Ele se adapte a nós. As palavras do vocabulário serão as mesmas da experiência comum. No entanto, o sentido surgirá essencialmente diverso. Exaltaremos os grandes vultos da terra, que se caracterizam pelo elevado gabarito de inteligência ou de virtude. O Cristo acrescentará que serão eles efetivamente bem-aventurados se forem humildes de espírito. Falaremos acerca da libertação do mal. Aditará o eterno benfeitor que alcançaremos isso desculpando e esquecendo todas as ofensas que se nos façam, perdoando não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Reportar-nos as lutas e problemas que a todos nos desafiam nas trilhas do aperfeiçoamento e da evolução. Responderá ele que apenas no exercício constante da paciência é que conquistaremos as nossas próprias almas. Comentaremos a necessidade do poder. Ele nos dirá que disporemos de semelhante recurso, através da cruz, ou mais claramente pela aceitação de nossos conflitos e obstáculos, edificando com eles o melhor ao nosso alcance. Referindo-nos aos que nos perseguem e injuriam. Acentuará o excelso amigo que nos compete colaborar em todo o reajuste da harmonia e da segurança, orando pela tranquilidade e pelo progresso de todos eles. Solicitaremos, talvez, posições destacadas nesse ou naquele setor da vida. Observar-nos a ele que o maior reino de Deus será sempre aquele que se fizer o servidor de todos. Não alegues desconhecer que Jesus pretende de ti. Basta nos afinemos com os propósitos do Senhor nas lições do Evangelho, e saberemos, indubitavelmente, tudo aquilo de justo e certo que cabe a cada um de nós. Então, vamos levar novamente nossos pensamentos, fazer a oração que Jesus deixou para todos nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim quando perdoarmos aos nossos devedores. E não os deixeis, Pai, cair em tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Então, agora é com a Silvana. Vamos abrir os nossos corações, abrir bem os nossos ouvidos para receber a mensagem que ela tem para a gente no dia de hoje. Então, agora é com você. Vamos lá. Uma boa noite a todos. É um prazer imenso poder estar utilizando da tecnologia para chegar mais perto dos corações desses amigos queridos que essa quarentena, esse isolamento social nos afastou fisicamente, mas que eventualmente nos encontramos através dessa ferramenta também de aproximação. Bom, para a nossa reflexão da noite de hoje, eu trouxe um tema que me caiu às mãos numa dessas noites em que, antes de conciliar o sono físico para a liberdade do espírito, eu estava lendo o livro Coragem da Fé, psicografado por Carlos Bacelli, de autoria do nosso venerável Bezerra de Menezes. E naquela noite eu abri o capítulo Orai Sempre. E Bezerra destaca nesse texto dele colocações extremamente interessantes que eu sugiro a todos que, se puderem ter acesso, como livro para todos os momentos, é muito interessante ter. E já estava pensando em preparar esse material para pós-quarentena, né, numa eventualidade de a gente estar trabalhando em alguma casa com a exposição. E comecei a desenvolver uma pesquisa do capítulo, e simplesmente Bezerra me deu um trabalho danado, porque ele conseguiu
nesse capítulo, ele associou uma diversidade imensa de informações, embasamento dentro da codificação, e aí eu também precisei, além dos livros da codificação, uma coisa foi levando a outra e a gente foi compondo isso. Então, para a noite de hoje, a gente vai falar sobre reflexões sobre a prece. Para preparar esse material, além do livro Coragem da Fé, que nos reporta diretamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e Obterei, e nos leva também à terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, especificamente a lei de adoração, que vai das perguntas 649 até as 666, e a gente também vai trazer um suporte de Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, passando por uma belíssima história narrada pelo irmão X no livro Cartas e Crônicas. Vamos lançar mão de um artigo do Reformador de janeiro de 2010, que trata dos benefícios da oração e religiosidade, e vamos sair, em determinado momento, já de início, da literatura espírita, numa consulta casual, dessas casualidades que o estudo do tema nos leva, de um artigo publicado no site âmbitojurídico.com.br. Me lembrei do nosso amigo Bruno, quando estava nessa consulta, que também trata do assunto de maneira bem interessante. Basicamente, as nossas reflexões, elas vão ter que ser limitadas ao tempo. Então, nós vamos tratar de resumir essa temática em 4 itens. Mais especificamente, em 4 perguntas. O ato de orar, ele é natural ou ele é adquirido? A prece é um meio de comunicação com Deus e com a espiritualidade? Como devemos orar? E, por fim, os efeitos da oração. É possível identificá-los? Tratando já do primeiro subtítulo, ou da primeira questão formulada, se o ato de orar é natural ou adquirido, nós vamos lançar mão no Livro dos Espíritos, da terceira parte das leis morais, e na pergunta 650, Kardec questiona aos espíritos exatamente isso. Origina-se de um sentimento inato a adoração, ou ele é fruto do ensino? Se nós olharmos pelo aspecto materialista e univivencional, nós vamos dizer que é fruto do ensino. Porque, teoricamente, todos nós vamos aprendendo a nos dirigir a Deus por orientação do contexto familiar. Mas se nós olharmos sob o âmbito da imortalidade, da reencarnação, nós vamos ver que esse sentimento, essa percepção de um ser maior, ela já vem conosco desde os primórdios da nossa imersão no processo reencarnatório enquanto espíritos. E na resposta a essa questão 650, os espíritos nos afirmam isso dizendo que o ato de orar ou de adorar, ele é um sentimento inato, assim como é da sensação da existência de um ser maior, Deus, nosso Pai. E ele coloca que esse sentimento inato, ele está relacionado diretamente à consciência da nossa fragilidade no processo evolutivo, do nosso início, do nosso aprendizado, da necessidade, de uma maneira bem simples e concreta, do amparo. Nós temos, de maneira natural dentro de nós, a percepção de que precisamos estar confortados, amparados, estimulados, protegidos por esse ser que nós, por sentimento, identificamos como Pai. E isso veio desde dos tempos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência, mas é importante também a gente saber que também no Livro dos Espíritos, na pergunta sequencial, que é a 652, Kardec faz um questionamento interessante, como todos os demais. Ele coloca o seguinte: poder-se-á considerar
a lei natural como uma lei originária da adoração, e aí os espíritos fazem um trocadilho com ele na resposta, dizendo que a adoração é uma lei natural. O que é o adorar? O adorar é reconhecer, o adorar é admirar, é agradecer, é entender que o Criador nos propicia todo um processo de ambientação para que o nosso processo evolutivo se dê. Mas eles completam com uma coisa muito interessante, que vai ligar com o artigo do site Âmbito Jurídico na sequência. Eles colocam o seguinte, no complemento à resposta, que é um pouco maior e a gente deu uma resumida. Por adoração ser uma lei natural, existe entre todos os povos, se bem que de formas diferentes. Cada povo expressa, exterioriza a sua relação com Deus através da lei de adoração, à sua maneira. Ela é diferente entre os povos, ela é diferente entre as épocas, ela é diferente entre as culturas, às vezes nas diferentes culturas de um mesmo povo. Mas, apesar de, obviamente, no momento em que nós nos encontramos já do processo evolutivo, existir uma influência forte também no sentido do fortalecimento dessa relação, se nós formos estar atentos ao que esse artigo do site Âmbito Jurídico traz, que foi publicado em 1º de novembro de 2016, nós vamos ver que mesmo os povos da pré-história, quando não tinha-se uma religião formal, não tinha-se uma cultura pré-estabelecida, lá já se tinha expressões naturais desse sentimento de relação. O título do artigo é muito interessante. A gente leva um susto, a gente fica meio assim, o que é que a gente vai encontrar, mas o artigo é muito bem escrito. O título é A Religiosidade dos Povos Antigos e a Religião Sem Deus. Apontamentos sobre Colanges, Dawkins e outras reflexões. Um título bem chique, assim, né? Bem interessante. Mas, a gente vai destacar desse artigo 3 pontos dele, porque ele é um artigo longo. Então, ele coloca o seguinte, as adorações, olha o que ele utiliza como significado de adoração. Olha que coisa meiga, né? Num site jurídico, né? Ele coloca o seguinte, as adorações, expressão de afeto, carinho, homenagem ou submissão, como significado da palavra adoração. No homem das civilizações antigas pré-históricas, ele era dirigido aos membros falecidos daquele aglomerado que convivia e também ao Deus Lar. Quem era o Deus Lar? O Deus Lar era o fogo sagrado, era o fogo que iluminava as cavernas. E, obviamente, aí a gente já vê a necessidade do ser humano primitivo de ter uma representatividade desse sentimento que ele não sabia descrever e que nós, até hoje, ainda não sabemos traduzir em palavras o que é o sentimento filial em relação ao Criador. Mas, numa necessidade de concretude, tudo aquilo que saía da capacidade de explicar, o homem da antiguidade transformava em algo sagrado. E do homem primitivo, o que mais sagrado do que o fogo? Né? Que quando chegou para o seu contexto de conhecimento, trouxe uma revolução do ponto de vista de sociedade. E ele coloca uma outra coisa muito interessante, que a esse Deus Lar eram dirigidas preces, orações, pedidos de sabedoria, de saber o que fazer para sobreviver. E daí ele coloca que esse fogo do lar era uma espécie de oportunidade que o homem primitivo tinha de expressar a sua questão moral. Então, aquele elemento natural, ele colocava também as suas emoções, ele dedicava a ele as suas emoções.
E, obviamente, não havia uma consciência da existência de um Criador, como nós temos hoje. Nós, naquela época, não nos dávamos conta disso. Mas havia um sentimento que era abstrato de que algo protegia esse grupo, esse indivíduo, esse aglomerado de pessoas que viviam junto, e daí a gente foi para o processo evolutivo enquanto sociedade. Então, em resposta à nossa primeira pergunta, se é inato ou é adquirido, ele é natural. Quando nós vamos ver civilizações remotas, vamos sempre, em todas as épocas, as civilizações com mais urbanização ou sem urbanização alguma, esse sentimento sempre é traduzido de alguma maneira. Cada um na forma como consegue expressar. E aí a gente vai caminhando para uma segunda questão, que é se a prece é um meio de comunicação com Deus, com a espiritualidade. E a prece, segundo o que nós levantamos no Livro dos Espíritos, e trazendo já alguma coisa do livro Coragem da Fé, nós vamos ver que ela é, talvez, o meio de comunicação mais rápido que existe. Que nós não tenhamos a noção da celeridade que se estabelece quando esse processo ele é desencadeado por nós. No Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei da Adoração, na questão 659, Kardec pergunta qual o caráter geral da prece, a resposta é grande, mas em determinado ponto da resposta vem. É o meio através do qual o homem põe-se em comunicação com Deus. E as três coisas que normalmente nos guiam nessa comunicação é para que possamos propor, através da prece, a oportunidade de louvar, que é manifestar esse reconhecimento filial ao Pai. Uma outra coisa que nós fazemos na prece, fazemos pelo nosso nível evolutivo, muito mais do que as outras duas, é pedir. E aquilo que a gente tem que aprender a desenvolver, agradecer. Né? Então, louvar, pedir e agradecer são normalmente os três contextos que nos guiam quando nós vamos sentar para conversar com o nosso Pai, quando nós vamos nos recolher para conversar com Deus. E no livro Coragem da Fé, nesse capítulo Orai Sempre, Bezerra faz uma colocação numa frase que depois que eu li, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou desdobrar essa frase? Porque ele jogou a frase e deixou para que a gente reflita. Ele fez uma colocação extremamente interessante. Ele colocou o seguinte: Jesus, quando esteve conosco, se recolhia com frequência para orar. E aí, o que vem na sequência disso na minha cabeça? Por quê? Por que ele se recolhia com frequência para orar? Bom, sem a intenção de querer entender a intenção de Jesus, eu acredito que, pelo que a gente estuda do Evangelho, das passagens evangélicas, enfim, de tudo que a gente tem na literatura espírita, na literatura complementar, eu penso que esses momentos, que no livro Boa Nova, isso é muito, também de Humberto de Campos, do Irmão X, também é muito colocado, a adoração, esse sentimento, esse amor filial, essa submissão permanente de Jesus às definições de Deus, aos preceitos de Deus, na missão que ele veio cumprir entre nós, é um comportamento diuturno do Cristo, descrito nos Evangelhos. Traçar linhas de ações na sua missão, eu acredito que era o momento da reunião de análise crítica entre ele e Deus, provavelmente, né? Então, do alinhamento, realinhamento das situações que iriam se conduzir, se fortalecer no desafio da sua missão, que não foi pouca, aliás, de pouca não teve nada, porque ela teve a capacidade de dividir a nossa história entre antes e depois da vinda dele. Então, o âmbito de grandiosidade da missão do Cristo, nós vamos precisar de milhares de encarnações para termos uma consciência mais estruturada. Momento que na adoração
ele ajustava a sua harmonização com um planeta cuja vibração era intensamente inferior à sua. Um momento em que ele também fazia os encaminhamentos dos necessitados que o rodeavam, tanto os encarnados quanto desencarnados. Então, creio eu que esse recolhimento permanente, repetido e diário do Cristo, a oração, além dessas suposições levantadas aqui, provavelmente tinham outros objetivos e muitos outros objetivos que sequer nós imaginamos e que talvez venhamos a compreender dentro de milhares de anos. Dentro ainda da linha da comunicação, da prece como meio de comunicação, vem um questionamento interessante, que é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é o Pedi e Obtereis, com o subtítulo Ação da Prece. E é uma pergunta que a gente faz assim: essa comunicação com Deus é em tempo real? Nós que estamos aqui na era da tecnologia e gostamos tanto dessa coisa do quase que instantâneo, né? E nesse subtítulo Ação da Prece, já logo no início, primeiro e segundo parágrafo, o texto traz que a oração, ela utiliza-se da transmissão pelo pensamento. E a transmissão pelo pensamento, sabemos que é a mais rápida que se possa imaginar. Essa comunicação com Deus, com a espiritualidade, com o nosso espírito protetor, com aqueles a quem direcionamos, independente de que crença em outras ramificações religiosas, a oração ao seu santo de referência, a oração ao seu guia das religiões africanas, não interessa. Não interessa quem. O que se sabe, na realidade, é que esses espíritos são os prepostos de Deus que são colocados junto à humanidade no sentido de amparar, de orientar, de encaminhar. E aí nós temos uma situação muito interessante e que nós temos que estar muito atentos quando do nosso momento de recolhimento para a oração. Quem nos alerta a respeito disso é Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, no capítulo Forças Mentais, quando ela trata sobre o pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é a exteriorização do ser, desse espírito que o utiliza. O pensamento é a transformação das nossas emoções em ideia. Quando nós, fazendo aqui um exercício muito rápido, dizemos assim: eu amo meu filho. Essa frase é a tentativa de expressar a emoção que existe nessa relação com meu filho. Essa frase chega próximo do que a minha emoção coloca, nos sentimentos dificilmente nós conseguimos traduzi-los de maneira intensa e tão bem estruturada quanto os sentimos. Mas é através do exercício do pensamento que nós vamos expressando as nossas emoções que expressam quem somos. E ele se torna um veículo de comunicação dessa nossa relação com Deus, dessa nossa emoção com Deus, e ele esse elemento de comunicação, ele tem cheiro, ele tem cor, ele cria uma psicosfera, como nós chamamos, que irradia luz, que denota o teor vibratório do qual nós expressamos. E tanto mais eu esteja expressando esse meu momento de conversa com Deus, pautado, fundamentado nas minhas emoções sinceras, tanto mais íntima essa conversa se torna e tanto mais percepção eu tenho do amparo recebido. Então, um elemento que a gente nunca pode esquecer é que o momento da oração, ele nos exige entrega. Ele nos exige que na hora da oração, nós estejamos em oração. Nosso pensamento esteja em oração,
traduzindo a nossa emoção. E no livro Coragem da Fé, nesse artigo já trabalhado, Bezerra ainda complementa umas coisas interessantes relacionadas ao pensamento como ferramenta desse momento da oração. Ele coloca que o pensamento que traduz as nossas emoções, ele parte de nós em direção ao nosso ponto de atenção, parte de nós em direção a Deus, caminhando pelo fluido cósmico universal, que é a sua estrada de transporte, né? E aí ele faz algumas coisas, duas colocações muito interessantes em relação a essa situação. O momento da oração, mesmo que façamos em conjunto, ele é solitário na fé. Podemos orar 20, 30, 100, 1000 pessoas. Cada uma vai expressar as suas emoções, vai expressar o seu sentimento em relação a Deus, as suas necessidades, e vai estar captando de acordo com as suas capacidades, a sua capacidade de percepção. Agora, muito interessante, ele coloca que estejamos orando aos milhares ou sozinhos, a oração é sempre um diálogo. Ela jamais é um monólogo. E por quê? Porque, obviamente, não percebemos isso ainda de maneira ostensiva em função do nosso nível evolutivo, que nos deixa acanhado na capacidade de percepção da resposta à nossa oração. Mas sempre nesse momento está ocorrendo um diálogo. E isso é uma situação, um contexto extremamente confortador, porque nos momentos de maior dificuldade, de maior dor, de maior angústia, em que nós elevamos a nossa oração a Deus, e às vezes pensamos assim: meu Deus, me sinto tão sozinho. Nós não nos damos conta que naquele momento nós já estamos com uma equipe enorme a nos amparar e nos proteger. E isso a gente tem sempre que estar bem ciente. Por quê? Porque se no momento em que eu vou orar, eu tenho consciência que o meu pensamento vai levar as minhas emoções e necessidades e agradecimentos e adoração a Deus, e eu me entrego de corpo e alma, literalmente, ao momento da oração, eu também abro minhas antenas de percepção para o resultado daquilo que eu estou fazendo. E aí entra o próximo item e penúltimo do nosso tema: como orar. Tem regra? Tem lugar? Tem forma de fazer? No Evangelho segundo o Espiritismo, no subtítulo Qualidade da Prece, nós temos lá o mestre dos mestres nos ensinando o que precisa para que façamos a nossa conversa com Deus. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando Jesus, questionado a respeito disso, ele traz uma das mais belíssimas passagens que nós temos no Evangelho. E ele diz assim: não vos assemelhais aos hipócritas que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que já receberam a sua recompensa. Quando quiseres orar, e aqui vem uma poesia, quando quiseres orar, entra no vosso quarto e fecha a porta. Orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Que quarto é esse? Senão nós mesmos. E que porta é essa? A porta da percepção dos estímulos exteriores. Porque nesse momento da oração, nós temos que voltar para dentro. Voltar para dentro, esquecer o exterior e nos entregarmos a essa comunicação com Deus. E isso é feito aonde? Aonde nós estivermos necessitando fazer. No ônibus? Pode ser.
No meu lar, também. No meu ambiente de trabalho, no hospital, na via pública, não interessa. Se eu me encontro dentro do meu quarto, com a minha porta fechada, não interessa onde eu estou. Interessa o que eu estou fazendo. Interessa o que eu quero conversar com Deus naquele momento. E aí, caminhando para o final, vamos ao último item. Efeitos da oração. É possível identificá-los? Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo Pedi e Obterei, nós temos a eficácia da prece. E o subtítulo é grande, mas nós vamos resumir esse subtítulo numa fórmula, né? Não matemática, mas numa fórmula. A eficácia da prece, ela está relacionada numa equação que faça a avaliação do que eu desejo comparado ao que me é merecido e útil. Porque se eu só for atendido no teu desejo, provavelmente eu vou interferir e vou retardar bastante o meu processo evolutivo. Porque o meu olhar do que eu acho que eu preciso nesse momento, ele está envolvido por uma situação em que eu me encontro no contexto da vida física, com esquecimento do passado e sem noção do meu planejamento reencarnatório. Então, eu acho que para mim, naquele momento, a solução é tal situação. Só que Jesus nos disse, naquela passagem dele, que nós, conversando com Deus em secreto, ele vê o que se passa em secreto e nos dará a recompensa. Essa recompensa não é nos atender naquilo que nós queremos, é nos atender naquilo que nós precisamos. E às vezes, nós queremos fugir do que nós precisamos, nós queremos evitar o que nós precisamos, nós não entendemos que precisamos aquilo, porque o nosso olhar está muito centrado na vida material, na vida física, na vida do momento. E no livro Coragem da Fé, Bezerra faz uma colocação em determinado ponto que é muito interessante. Ele coloca o seguinte, que o resultado da oração se nós a utilizamos como hábito diário das nossas vidas, é nos dar tônus espiritual. O que é esse tônus espiritual? É pelo efeito cumulativo dessa relação com Deus, eu vou estabelecendo nesse tônus espiritual uma resiliência, ou seja, eu vou me adaptando aos desafios e desenvolvendo formas de vivenciá-los, de resolvê-los, de ultrapassá-los, ou às vezes só nos resta suportá-los. E esse tônus espiritual, no hábito da oração, ele vai se fortalecendo. Exemplo bem prático para a gente fazer a correlação. Eu faço meu tônus muscular fazendo atividade física periodicamente. O que Bezerra está nos dizendo é que o nosso tônus espiritual está no hábito da oração diária, obviamente nos outros complementos, a boa leitura, a transformação íntima como resultado dessa situação. E outro dia, escutando uma colocação de um filósofo, ele trouxe um desafio muito grande com essa questão da pandemia. Ele disse que talvez a pandemia esteja nos deixando claro que o século XXI vai ser o século da resiliência. De nós nos adaptarmos e aprendermos a lidar com os desafios. No Reformador de 2010, com o título Benefícios da Oração e Religiosidade, aí nós temos uma coisa bem interessante. Nós temos a publicação, um artigo que traz a publicação de mais de 1.500 trabalhos científicos, aí nós estamos falando de academia, relacionada à avaliação da interferência do sentimento da religiosidade e o hábito da oração na recuperação e estacionamento de enfermidades, na serenidade de doentes terminais e na manutenção da harmonia de indivíduos passando por alguma situação. Aqui, vou citar só dois, são vários pesquisadores citados, mas nós temos, por exemplo, Harold Koenig, psiquiatra que leciona na Universidade de Duke, na Califórnia do Norte, escreveu um livro intitulado Espiritualidade no Cuidado do Paciente.
identificou que os benefícios da prece e da crença religiosa na saúde e propõe que esses benefícios são tão significativos que ele sugere que seja introduzido como disciplina na formação dos médicos, considerando isso como uma conduta médica terapêutica, o estímulo ao hábito diário da oração. Jeff Levine, professor de medicina preventiva do Texas, em Michigan, escreveu um livro, Deus, Fé e Saúde. Ele coloca que a prece, meditação e fé previnem doenças, mantêm a saúde e o bem-estar em decorrência da renovação mental permanente, que leva ao cultivo da esperança e, consequentemente, do otimismo. E por aí nós vamos. A conclusão do artigo do Reformador. O que que o artigo conclui? Que identificou-se que o hábito diário da oração, a religiosidade, ele traz esses benefícios porque essas práticas estimulam uma renovação mental permanente, propiciam o cultivo da esperança e do otimismo, geram um processo de transformação íntima e, consequentemente, o resultado, melhora da harmonia física e espiritual. Mas nós temos que entender. Tem mais algum tempinho, Jéssica? Tem, 5 pode minutinhos? finalizar. Uhum. Então vamos encerrar com uma lenda contada no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, que eu acho que coroa bem o assunto. O que essa crônica traz? Interessante, eu achei a correlação. Ela traz o resultado do estudo acadêmico. Né? Ela traz o resultado do que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca, relacionado à compreensão dos benefícios da oração. O que essa lenda relata? O título da lenda é A Lenda das Três Árvores. E Humberto de Campos relata o seguinte: uma reunião de espíritos pediram ao velho Simeão Abileno que falasse sobre a resposta de Deus às nossas preces. E ele, então, resolveu contar uma antiga lenda. Ele conta que existia um grande bosque na Ásia Menor, em que 3 árvores jovens se reuniram para fazer um pedido a Deus. A primeira pediu que o dia que ela fosse cortada, sua madeira fosse usada no trono do mais alto soberano da terra. A segunda jovem árvore pediu que a sua fosse utilizada na construção do carro que transportaria os tesouros desse soberano. E a terceira árvore pediu que gostaria muito de ser transformada numa torre, nos domínios do rei, desse rei soberano, para mostrar o caminho do céu. Deus escutou o pedido das 3 árvores e mandou o seu mensageiro dizer que elas seriam atendidas. Algum tempo depois, lenhadores passavam pelo bosque e cortaram as 3 árvores, tirando seus galhos, suas folhas, suas raízes, e levaram seus troncos para serem vendidos. Mas elas não perderam a fé no Criador. Aguardaram com paciência o resultado dos seus pedidos. Muitas viagens foram transportadas por distâncias muito grandes, e a primeira árvore, ela foi comprada por um criador de animais que fez dela um coxo para que seus carneiros se alimentassem. A segunda árvore foi comprada por um construtor de barcos. E a terceira árvore foi deixada numa cela de prisão para ser aproveitada algum dia para alguma coisa. As outras plantas do bosque, cada vez que passavam viajantes, perguntavam onde estavam as 3 árvores, até que alguém lhes contou. E elas perderam completamente a fé no Criador, porque ele não tinha atendido o pedido das 3 jovens árvores. Então, provavelmente, Deus não os escutava nas nossas orações. Passou-se o tempo, muito tempo, e anos mais tarde, quando o novo viajante passou pelo bosque, as plantas questionaram a quantas andavam as 3 jovens árvores. E o que o viajante contou deixou o bosque inteiro sob lágrimas. Ele contou que a primeira árvore, aquela que queria ser utilizada para fazer o trono do soberano, ela foi forrada com singelos panos
e serviu de berço para que Jesus, recém-nascido, fosse colocado. A segunda, que pediu para ser utilizada na construção do carro que transportaria os tesouros do soberano, ela foi usada em forma de barco por Jesus para transmitir sobre as águas os seus belos ensinamentos. E a terceira, que pediu para ser a torre que mostraria o caminho dos céus, um dia foi transformada apressadamente em uma cruz e seguiu junto com o mestre para o Gólgota. Foi erguida no alto do monte e aguardou valentemente o corpo de Jesus. Recebeu o coração de Jesus cheio de amor pela humanidade. E assim, se tornou o símbolo que indicava o verdadeiro caminho do reino de Deus. Simeão terminou a sua narrativa assim como eu, emocionado, A gente. e finalizou a sua lenda dizendo: em verdade, meus amigos, todos nós podemos dirigir a Deus as preces mais diversas. Porém, precisamos saber e compreender as respostas do Pai. Que Jesus fique conosco, nos acompanhe nesse momento de grande desafio, nos mantenhamos firmes nas nossas orações, mas cuidado, saibamos escutar. O que é que Deus está nos dando a oportunidade de refletir num momento de bastante desafio. Mas tenha certeza, nenhum de nós estamos sós. E esse momento, se soubermos usar, vai ser, talvez, um dos momentos mais significativos de toda a nossa trajetória evolutiva milenar até o atual momento. Um momento de oportunidade de transformação íntima. Um momento de oportunidade de amor, de solidariedade, de tolerância e de certeza que nada do que estamos passando tem um foco de represário ou de punição. Que tudo isso tem uma oportunidade evolutiva no nosso caminho. A todos, muito obrigado. Jéssica, obrigado pela oportunidade e fica contigo. Um abraço, querida. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu acredito que todos aqui, como eu, estão super emocionados e gratos com tudo que você nos passou. A gente tem uma perguntinha aqui, deixa eu só ver o horário rapidinho. A gente tem mais 5 minutinhos. Eu acho que se você tentar conseguir responder rapidinho, a gente consegue fazer a prece e finalizar. A pergunta é da Tamara. Ela pergunta assim: diante de um desafio ou problema, de que forma devemos rezar sem pedir a Deus? Interessante. Eu penso que naqueles momentos fortes da nossa existência, onde às vezes a gente não sabe nem o que pedir, não sabe se deve pedir aquilo que a gente tem a intenção de fazer, eu penso que nesses momentos a gente sempre deve pedir força. Pedir que Deus nos fortaleça, que nós possamos ter a capacidade de perceber esse amparo ao nosso entorno, porque sempre tem, e possamos ter fazer o exercício de entender que aquele momento ele está servindo para nós como um momento de desenvolver o nosso tônus espiritual, desenvolver a nossa capacidade de enfrentamento daquelas situações. E nesses momentos críticos, às vezes a gente quer fazer algo e talvez o benefício da oração seja justamente de a gente não fazer, de a gente centrar, avaliar, verificar se realmente é um momento que a gente tem como tirá-lo do nosso caminho ou se nós temos que transpor. Então, eu penso que nesses momentos de maior dificuldade, eu já vivi vários deles,
em que eu não conseguia nem estabelecer o que é que eu tinha para pedir para Deus. E eu acho que nesses momentos a gente se recolhe, faz o nosso Pai Nosso, faz a nossa oração de referência e pede força. Força, serenidade e lucidez para a gente saber lidar com aquele momento de desafio. Penso que o caminho é mais ou menos esse, né? Fazendo, logicamente, a receita de Jesus e não a minha. Se recolhendo para o quarto, fechando a porta e trabalhando no nosso mundo interior essa relação. Isso mesmo. Tem uma palestra da NET que fala sobre esses estudos que você trouxe. É uma palestra excepcional. Eu vou disponibilizar para o pessoal que tem Ah, interesse, joia. vou pôr nos stories, eu não sei se você conhece, mas eu vou colocar ali o link, aí vocês entram em contato com a gente no direct que eu disponibilizo o link. Silvana, a tua palestra no dia de hoje, eu queria agradecer aos bons espíritos por eles terem te auxiliado e nos auxiliado nesse dia, com esse tema, com todas as coisas que nos foram faladas. Esse momento agora é um momento de gratidão, é um momento de a gente parar e agradecer por toda essa oportunidade que a gente está vivendo encarnado nesse momento. Então, eu agradeço imensamente aos espíritos de luz, aos espíritos amigos que acompanharam a gente no dia de hoje, que todas as palavras que nos foram colocadas nessa noite, elas entrem no nosso coração, que a gente consiga digerir e pôr em prática tudo que nos foi falado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim quando perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei, meu Deus, cair em tentações, e livre-nos de todos os males, e que assim seja. Obrigada, Silvana. Obrigada, Obrigada a querida. todo mundo que esteve presente com a gente hoje. Que a semente do bem, do amor, da gratidão, da luz esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa Até noite, mais. obrigada, querida. Obrigada, Tchau. Silvana. Tchau, tchau.